no UOL. Maísa opina sobre conflitos familiares de Larissa Manoela. A Maísa Silva falou pela Eita. primeira vez sobre os conflitos familiares e polêmicas que envolvem a atriz Larissa Manoela em entrevista ao G-Show. As duas contracenaram juntas na novela Carrossel no ano de 2012. Estou super apoiando ela neste momento, mas tudo o que eu tenho para falar, eu estou falando diretamente com ela. Eu estou do lado dela, ela é muito minha amiga, disse a Maísa. Ela deu a entender que não há necessidade de fazer declarações públicas para mostrar a preocupação com a amiga. Vale lembrar que Maísa frequentava a casa da também atriz antes dela romper com os pais. Para Maísa, a princípio, a mãe de Larissa Manoela parecia ser acolhedora. Abre aspas. Ela deixou cheirinho na cama, biscoitinhos, castanhas. Gente, deixou o banheiro com todos os produtos da Lari licenciados, com tudo o que vocês puderem imaginar, declarou ao podcast Podcasts. Ainda contou o que ouviu da genitora da amiga no momento em que chegou na casa. Disse: adoro receber gente. Quando vocês quiserem, não precisa nem chamar a Larissa, porque eu vou adorar receber vocês. Eu já fui 2 vezes, disse a Maísa lá na casa da moça, né? Ô Perline, o que você acha, hein? Você acha que a... É porque assim, né? A gente tá falando de 2 meninas que tiveram uma vida muito parecida, né? Porque ambas tiveram os É. pais administrando a carreira e tal. No caso da Maísa deu certo, né? Parece que ela tem tudo muito bem combinado, esclarecido com os pais. Já do outro lado foi essa novela pública que a gente viu. E a gente vê que a Maísa não entendeu também ali esse outro lado que ela acabou descobrindo dos pais da Larissa Manoela, né? O que eu vejo assim na declaração da Maísa, a minha interpretação, tá? É que a mãe da Larissa não tinha tantos problemas, na verdade, não tinha problemas nas relações da Larissa com as meninas, né? Das meninas irem para casa, ó, vem aqui quando você quiser e tudo mais, porque a Larissa, enfim, desde sempre se mostrou heterossexual, né? Então a mãe dela não via uma maldade na relação da Larissa com as meninas, por isso que ela fazia questão de que as meninas estivessem lá na casa dela, mesmo quando a Larissa não estivesse. Mas a gente sabe que com os meninos a situação era muito diferente. Quando a gente fala os meninos, eu tô falando dos namorados que a Larissa teve aí ao longo dos anos, né? Que a Larissa desde muito novinha namora, né? Os relacionamentos dela sempre foram públicos. Eu não duvido que a mãe da Larissa tenha sido um amor de pessoa, tenha sido super simpática, tenha feito os jabás aí dos produtos da Larissa para falar: olha, Maísa, se você quiser o sabonete da Larissa, é só comprar. Se você quiser o cotonete da Larissa, ó, tem o cotonete da Larissa. Já tem até a linha telefônica, né? A companhia telefônica da Larissa, né? Eu não vou falar aqui Sim. o nome para não fazer para ela. Mas enfim, a Larissa Manoela teve diversos produtos licenciados, então era até uma maneira da mãe vender aí para as amiguinhas a ideia de você ser uma nova Larissa Manoela, e mesmo essa amiguinha sendo a Maísa, que, enfim, tem um nome tão grande quanto da Larissa, né? Mas eu acho que a diferença no tratamento vem justamente pelo fato da Maísa ser uma menina e ser uma amiga da Larissa. E tudo isso não surpreendeu somente a Maísa, surpreendeu a todos nós. Ainda hoje, a gente toca nesse assunto da Larissa Manoela, meio que tentando desacreditar na situação de que uma mãe possa ser tão assim obcecada por dinheiro. E a gente vê uma situação diferente em relação a Maísa, porque os pais da Maísa, eles sempre deixaram a Maísa livre para fazer as suas próprias escolhas. Eles nunca fizeram interferências grandes nas decisões dela. Eles sempre falaram quando foram questionados: a gente vai até onde a Maísa se sente confortável. Então, a partir do momento em que a Maísa não está confortável, ela não está mais inserida naquele contexto. E ela sempre foi muito protegida lá no SBT. A Larissa Manoela também foi, só que diferentemente da mãe da Maísa, a mãe da Larissa teve um apego gigantesco ao controle da grana da menina. E já a Maísa, quando ela completou 18 anos, ela sempre fez o que ela bem entendeu. Ela não teve polêmicas nos relacionamentos dela, a gente não viu os pais dela metendo o bedelho quando a Maísa assumiu o namoro, nada. A sensação que eu tenho é que os pais da Larissa, principalmente a mãe, ela quis ser protagonista de uma história que não era dela em algum momento, sabe? Por isso que a mina foi a esse ponto, chegou a esse ponto, quis dar o grito de liberdade. E é triste que tudo que a gente ouve falar, tudo que a gente vem a descobrir sobre a Silvana,
não é nada positivo. É só mais um balde de chorume que cai na cabeça dela, porque é só coisa ruim. É só coisa ruim. E não tem como a Larissa não ter buscado esse grito de independência, até mesmo a emancipação, quando ela estava ali com os 16 anos, porque essa menina, ela de acordo com os relatos, ela vivia enclausurada, ela vivia num sistema que é um sistema, gente, de opressão. Ela vivia oprimida, ela não tinha liberdade sobre ela mesma, porque a mãe a controlava em tudo, em tudo. E isso é muito triste. Ainda bem que a Larissa hoje está bem amparada, tem pessoas que estão preocupadas realmente com ela e que ela está tocando a vida dela. E quando o dinheiro deixar de ser um problema na vida dos pais e dela, talvez eles retomem a relação, mas por enquanto eu acho que eles não vão se falar tão cedo, viu? Pois é, eu também acho. Você tocou em pontos muito importantes. Você que está assistindo aqui agora, comente, aliás, eu convido você a não só comentar, mas deixar o like, se inscrever no canal, tá? Porque, veja, esse caso a gente está cobrindo em todas as plataformas aqui do UOL, justamente porque a gente está falando de uma coisa inédita. A gente nunca viu uma menina. Primeiro que vocês sabem que para crianças trabalharem em televisão, precisa haver uma autorização. Eu não sei agora se é do Ministério Público, eu não vou saber agora dizer ao certo qual que é o órgão responsável por essa autorização, mas ela existe, tá? Tanto que teve uma época que, acho que a Maísa, algumas crianças foram proibidas de estarem apresentando programas tão cedo na TV ao vivo, e aí foi quando a Silvia Bravanel assumiu o Bom Dia e Companhia, né? Então existem critérios, existem regras. Agora, precisa existir novos critérios e regras para a administração financeira desse dinheiro, porque a gente está falando de trabalho infantil, gente. Que no Brasil não pode, né? Não pode, crianças não podem trabalhar muito cedo, certo? Mas há essa liberação porque a gente está falando de uma coisa artística, né? De uma coisa contemporânea, digamos assim. É uma coisa romantizada esse tipo de trabalho. Mas não pode ser, né? Por que em outras funções aí crianças não podem e na televisão podem, sendo que ambos são trabalho, né? A justiça precisa estabelecer critérios. Por exemplo, todo o dinheiro que a criança receber tem que ser depositado na conta bancária de nome dela. Ah, mas não tem idade suficiente para ter conta. Então, que esse dinheiro fique retido numa conta à parte, num CNPJ à parte. Precisam se estabelecer critérios para que novas Larissas Manoelas não virem uma realidade e não se tornem aí públicas brigas como essa, de modo que haja o rompimento familiar entre mãe, pai e filha. E para que também não exista uma relação de máquina de dinheiro. Porque, na minha opinião, foi assim que a Larissa Manoela foi vista nos últimos anos, como uma grande máquina de fazer dinheiro. Porque a partir do momento em que ela disse, não vou mais dar dinheiro, olha o que aconteceu. Né? Quando ela falou assim, vou ser dona da minha própria conta, da minha própria empresa, olha o que rolou. Os pais procuraram um culpado para essa decisão dela e encontraram lá o noivo e a família do noivo como responsáveis disso, sendo que eles nada têm a ver com isso. Simplesmente incentivaram a Larissa a fazer algo que ela já tinha vontade de fazer há muito tempo e, afinal de contas, algo que ela tinha total direito, porque eu ganho meu dinheiro, Perline ganha o dinheiro dele, você que está me assistindo ganha seu dinheiro, mas não tem nossos pais controlando o que a gente vai fazer, não. O que a gente faz é nosso. E a gente sim, se quiser, manda um dinheiro, um pix pra mamãe, como é o caso, minha mãe me enche, me manda um pix, não sei o quê. Aí você manda, entendeu? Mas nesse caso, a gente vê que era justamente o oposto do que a gente tá falando. É muito complicado. E a gente vai continuar acompanhando essa história. Novidades pra você aqui em Splash. A gente muda de assunto. Mas permanece nesse. Engraçado, né? Vamos permanecer nesse. João Guilherme fala sobre o... A gente muda, só que não, né? O famoso mudamos de assunto, só que não. O João Guilherme Exato. fala sobre o caso da Larissa Manoela. A declaração foi feita durante o baile do bebê, que aconteceu em São Paulo no último dia 25. Os dois namoraram por 1 ano e 2 meses, quando anunciaram o término no ano de 2016. Vamos ver o que o João tem a dizer. A minha opinião, acho que da minha família também, né, que a gente tá ali em casa, claro que a gente acaba acompanhando junto com o Brasil inteiro, acho que é muito triste, né, o desfecho, sim, porque, claro, mãe e filha a gente sempre quer ver bem, principalmente porque a gente conhece, a gente é pessoas próximas, sabe o quanto que eu acho que foi uma situação ruim para todos os lados, né, ninguém sai muito ganhando, mas também, enfim,
aconteceu muita coisa chata, né, entre as duas, a relação das duas, a gente que fica vendo por TV, como que eu vou opinar um monte, né, não dá pra gente saber, cada dia sai uma notícia e tal. Eu sei que eu confio muito na Larissa, que, claro, que sempre é a pessoa que eu estive mais próximo, confio no coração dela, na educação que ela tem, então, assim, eu tô com ela, né, nessa história toda a gente tá de mão dada, né, claro, mas muito triste toda essa história. Qual? Eu queria dizer que o João é muito fofo. Eu casaria com ele imediatamente, se ele me pedisse em casamento. Meu Deus, ele é muito fofo. Olha o respeito, olha o cuidado que ele teve ao falar de ambas, né? Exato. Assim, você poderia ter tentado a sorte de pedir a mão do Diego, do João, quando você esteve aqui no fim de semana, porque essa festa, esse baile aí, foi realizado aqui atravessando a rua de casa. Eu cheguei de casa daquele dia que a gente foi tomar um negocinho. Menino, a minha rua tava parada, tomada de carro, porque esse baile tava rolando aqui. Você viu o João assim? Eu não vi porque eu entrei em casa direto, tava frio, era noite, São Paulo bombando de frio, mas tava rolando aqui na frente de casa esse evento, então você perdeu a grande chance da sua vida de se casar com o João Guilherme. Mas voltando pra pauta, eu acho que o lance do João Guilherme, ele tenta se posicionar sempre de uma maneira muito coesa, muito coerente, né? A gente viu esse menino crescer de uma maneira muito... Da maneira como a gente viu a Maísa, a Larissa Manoela também, ele cresceu muito exposto. A vida dele já era exposta antes mesmo dele fazer novela, porque ele tem pai famoso, e ainda por cima ele nasceu de uma pulada de cerca do Leonardo, né? Então, assim, a história dele já é muito famosa antes mesmo dele querer ser uma pessoa famosa. Então o João Guilherme, ele é muito ponderado e muito comedido nas falas. E você vê que em nenhum momento ele faz qualquer tipo de ataque à Silvana, né, que é a ex-sogra dele. Em nenhum momento ele compartilha situações pessoais que ele vivenciou com a família da Larissa Manoela. É uma maneira também de preservar as pessoas com quem ele teve algum contato. Mas ele deixa muito claro que nessa história toda ele está do lado da Larissa, que por mais que ele não tenha um relacionamento com ela, por mais que eles não tenham a frequência na fala, no contato e etc., ele respeita muito e ele conheceu bem a Larissa. Então, se ele tá do lado da Larissa, depois de ter vivenciado esse relacionamento com ela, e segue do lado dela, é porque é um olhar que a gente tem que lançar aí para essa história e ver, poxa, esse menino tem uma justificativa do porquê que ele tá do lado dela, né? É ao contrário daquele desaplaudido lá do Thomas, né? Que foi biscoitar na internet, só aparece aí na internet para dar close errado, para falar abobrinha e para fazer coisa que a gente nem deveria dar palco para ele. Mas o João, ele sempre tem um posicionamento mais coerente e ainda bem que ele tá aí dando suporte da maneira dele aí pra Larissa, né? Concordo, Perline. O João, ele